posicionamento, a Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? Ou o papel da Igreja de Cristo? Ou como é a Igreja de Cristo? Se assim queira classificar. Então, a temática Igreja. É impossível saber quantas igrejas, aqui tratando-se de templo, né? Quantas igrejas existem no mundo. Mas o que o IBGE, o que as estatísticas apresentam hoje, ano de 2025, nós já chegamos a 49 mil denominações ou igrejas. Falamos de uma igreja física, o templo, é impossível, ou quase impossível saber a quantidade de templo. Hoje está nas casas, está aí nas garagens, está aí nos bares, está aí nas tendas, nas palafitas, todo canto tem uma igreja, templo. Mas denominações nós chegamos a 49 mil. Começando, falamos de denominações cristãs, né, que professam o cristianismo. Começando da Igreja Católica Apostólica Romana, de qualquer forma, maior de todas. E terminando aí com essa denominação que está ao seu lado, na sua casa. Entre elas, a Assembleia de Deus Presbiteriana, Batista, Pentecostal, Neopentecostal e assim sucessivamente. Então, hoje registrados 49 mil denominações ou igrejas no mundo inteiro. Porém, esse número de 49 mil, ou a impossibilidade de contar os templos que se diz evangélico, não é nada bom. Não é nada glorioso, porque nós temos muitas farofas e pouca carne. É um ditado nordestino. Quando vê muita farofa é porque a carne está resumida. E esse número de igreja não é bom porque o mundo vai de mal a pior. O mundo está andando por caminhos tortuosos. Mas iremos mostrar a verdadeira igreja agora. Quando falo igreja, não vou apresentar um nome de Assembleia de Deus, de Presbiteriana, de Batista, de Católica Romana. Não vou apresentar o nome, mas vou apresentar a característica, e você vai estar naquele versículo. Então, vereis outra vez a diferença do que serve a Deus para o que não serve. Malaquias 3,18. A igreja aqui, que ela é tratada como a noiva de Cristo. Isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem. E você vai entender por que a igreja é chamada de noiva de Cristo. Vamos ao livro do Apocalipse, da Revelação, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se apresentou. Fala-se de Jesus Cristo vindo buscar a sua igreja para as bodas, o casamento do Cordeiro. O Cordeiro aqui, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? O Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Então, a palavra de Deus, a menção da igreja como a noiva de Cristo. Já falei que é uma metáfora, um exemplo, uma figura de linguagem, mostrando o amor puro, a intimidade, a singeleza do coração dos noivos. Quem namorou, noivou, muitas vezes as pessoas não colocam aliança, mas o noivado aqui trata daquela reta final do casamento em que os namorados colocam aliança e dizem: agora nós vamos nos casar. E é aquele período do amor, né? Amor que sufoca, o amor que toma o tempo, toma tudo, a vontade é ficar ali junto. E baseado nesse amor, nessa sinceridade, nesse desejo de estar ao lado do outro, Deus comparou Cristo com a igreja, porque não existe situação mais apaixonante do que a de um casal de noivos. Em contrapartida, em contradição às 49 mil igrejas, que nem todas são de Cristo, a maioria, ou a maior parte, vou usar agora uma redundância esmagadora, não serve a Deus, são levianas. O que é uma pessoa leviana? É aquela pessoa infiel. Por exemplo, já que estamos falando de igreja como noiva, é aquela moça, aquela jovem, aquela noiva
que tem o seu noivo, vai casar, mas dá moral, fleta com outros rapazes, fleta até com outras moças. Tem pessoas que é assim, leviana. Aí você diz, pregador, e quando acontece isso? Isso acontece quando você tem um amor puro, um amor íntimo, um amor apaixonante com Jesus Cristo, e começa a buscar fórmulas de salvação, começa, tem um mediador, tem uma medianeira, e ora e se dedica a Jesus Cristo, mas também o coração está dividido muitas vezes por ícones, por imagens, por esculturas. Observe que nós somos a noiva de Cristo. Uma relação espiritual de amor, de bodas, como disse aqui, o livro do Apocalipse. Regozijemos, vamos ficar alegres, porque está vindo as bodas do Cordeiro. Isso é o casamento de Cristo com a igreja. Mas quando nós trazemos uma palavra como essa e dizemos, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa cristã, você ora, você reza, você busca, você lê a Bíblia, mas não está sendo fiel, está sendo leviano ou leviano espiritualmente, as pessoas ficam chocadas, se chateiam, quando nós advertimos que a fidelidade de um relacionamento, de um casamento, não acontece quando o padre ou quando o pastor diz, estão casados, o noivo pode beijar a noiva. Não, de forma alguma. A fidelidade começa no namoro, nessa transição de tempo, de conversas, de crescimento, de ideias, de amor, de beijos, de abraços. O noivado já fica mais sério, o casamento é o ápice, é o cumprimento. Mas tem pessoas que é assim, desde o momento que conhece a Cristo, vamos falar numa linguagem humana, tem aquele, como o namorado diz que ama, e é quando aceita Jesus, que passa a viver por ele, a Bíblia diz aqui, que é chamado de igreja, é chamado de noiva do Cordeiro. Continua com o namoro, continua fletando, continua tirando uma casquinha espiritual em coisas de fora, coisas estereóticas, fora da palavra de Deus, fora do Evangelho. E quando nós falamos diz, mas a minha igreja, o meu povo é o maior, a minha é tradicional, a minha tem um grande número, é maior do que a sua. Tudo isso parece bom. Tudo isso parece louvável. Mas dentro da psicologia simples, comportamental, ninguém dá valor a uma coisa que todo mundo tem. Se for uma coisa que todo mundo tem, a gente compra aí a todo preço. Relógio de 10, de 15, de 20 reais, por exemplo. Um Rolex é uma fortuna. Um Fusca, um Celta, um carro popular, todo mundo pode economizar e comprar, todo mundo tem. Mas quando falamos de Lamborghini, de Ferrari, de um Camaro, é caro. Então, são carros de valor, são objetos de valor. Transladando agora para o mundo espiritual, ninguém dá valor a uma coisa que todo mundo tem. Ninguém dá valor a uma religião que todo mundo tem. Uma religião que dá o direito de beber, de se prostituir, de matar, de roubar, de praticar todas as obras, os atos delituosos voltados à idolatria. Todo mundo tem. E uma coisa que todo mundo tem é super desvalorizada. É a maioria. Amém. É o grande povo, amém. Mas lembre-se, volta um pouco na história bíblica, e lembre-se que a multidão, o povo disse, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Nunca se iluda com a maioria. A maioria aqui no Brasil escolheu alguém, um presidente que está nos fazendo sofrer. Não que o outro prestasse, apenas um exemplo. Quando a maioria corre para um lado, tenha cuidado.
Quando a coisa é pesada, é dosada, muito bem. Mas quando a maioria escolhe algo, merece cuidado. Diz a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, 14, vou provar. Não são palavras persuasivas, não são palavras humanas de psicologia, mas é a palavra de Deus que diz, Mateus 22, 14. São muitos chamados e poucos escolhidos. E aí? Outra hora no Evangelho de Lucas, Jesus diz, vem cá, meu pequeno rebanho, que Deus vos agradou de dar o reino de Deus, dos céus, digo melhor. Então vamos ter cuidado. A voz do povo é a voz de Deus de forma alguma. A voz do povo tem levado ao caos. A voz do povo abandona Jesus Cristo para seguir as tendências, as inclinações, as aproximações do mundo com o pecado. Tenha cuidado. Olhe a igreja, olhe se você realmente é a noiva de Cristo. Porque nós, o Jesus Cristo, não tem amásia, não. Nós, o Jesus Cristo, não tem amante, não. Porque Ele é Deus e Deus é puro. A igreja dele tem que ser imaculada, tem que ser zelosa, especial e de boas obras. A igreja de Cristo não se mistura com o mundo. A igreja de Cristo não se curva a nada a não ser ao próprio Jesus. E por falar em psicologia, já que hoje tem dado muito esse nome, vamos fazer uma comparação agora. Me vem agora à mente. Já que eu disse psicologia. No mundo biológico, a mulher é a noiva do homem. Assim Deus fez. No mundo espiritual, a igreja é a noiva de Cristo, é que completa Cristo. Aí o pessoal diz, Jesus não casou. Se casamento fosse bom, Jesus teria casado. Jesus não veio aqui para casar, para reproduzir, não. Ele veio para nos salvar. E esse casamento aqui espiritual que a Bíblia diz, não é dessa nossa forma humana, a forma sexualizada não, libidinosa não, é algo espiritual. Então a igreja é a noiva de Cristo. Mas na psicologia humana, o corpo da mulher foi criado por natureza para interagir com o corpo do homem. Uma mulher sem homem, ela não é nada. Por quê? Porque o gene feminino precisa do gene masculino para a saúde, para se completar psicologicamente, para reproduzir, para constituir família, para lutar lado a lado. Deus fez assim. Isso no mundo material. Mas no mundo espiritual, a igreja de Cristo foi criada para interagir com Ele. Porque o espírito da igreja precisa do espírito de Jesus Cristo. Observe como é aproximável. A mulher não pode ficar sem o homem. Porque os genes compartilham amor, emoção e todas essas demandas aí da criação humana. E no mundo espiritual, a igreja foi criada para interagir com Cristo, porque o espírito, a igreja tem um espírito. Se tirar o espírito da igreja, ela morre, ela se acaba, ela não é nada. Com o espírito de Jesus Cristo, compartilha espiritualidade. Agora, quando essa igreja não tem o espírito do espírito, quem lê Apocalipse sabe, que está nas 7 igrejas da Ásia, em Pérgamo, em Tiatira, em Éfeso, na Filadélfia, Laodiceia, as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que diziam o espírito, diz a igreja, o espírito da igreja, não é? O espírito que está na igreja. Então há uma interação. E quando essa igreja não tem o espírito de Jesus Cristo, não vou pedir desculpa, não vou pedir licença, não vou me sentir ofendido, nem vou ofender. Começa a colocar personagens. Muitas vezes, santos que têm o seu merecimento,
Eu seria hipócrita, seria imbecilizado se chegasse em qualquer meio de comunicação, ou nas ruas, nos valados, nos quilombolas que pregam o evangelho, e tirasse o mérito dos santos que passaram na Bíblia. José, João, Abraão, Isaac, Jacó, Maria, Tiago, Paulo. Eles tiveram seu ato meritório, mas a título de noivo de Cristo ele não pode fazer nada. E quando a igreja do Senhor expulsa esse espírito que comuta com o Espírito Santo e começa a colocar imagem, e começa a colocar ícones, e coloca anjos, e coloca santos para interagir, se torna leviano. Então não existe mais gênero, não existe mais compartilhas de um com o outro. É como aquele homem, ou como aquela mulher, já que é a igreja, que não gosta de homem, que não quer nada com o homem, é assexuada, um exemplo, né? Não quer nada, o homem está só, ela está só. Ou como aquela mulher que tem o seu noivo, mas também tem o seu amante, tem o seu colega, tem o seu amiguinho, que fica ali interagindo com coisas. Então a igreja, quando deixa de compartilhar com esse Espírito de Jesus Cristo e coloca outras coisas, ela está sendo infiel. Alguém está dizendo aqui no WhatsApp, está falando demais. Tô não, minha menina. Que vou lhe responder na Bíblia. Já que você levantou essa questão, vou lhe responder. Fica aqui de olho, como diz o doutor Belmano, um olho lá, outro cá, vê muita coisa. Vamos ver se tem razão. Epístola de Paulo aos Efésios, ou Éfesos, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio salvação para o corpo. E agora, o que é que você me diz? Diz que eu estou falando demais. Marido, cabeça da mulher, Cristo, cabeça da igreja, porque ele é a salvação do próprio corpo. Então é a Bíblia, não há como contradizer. Não deixa lugar para ninguém, não diz que ninguém é cabeça, não diz nem que ninguém é cauda aqui, não diz nem que ninguém é o dedo do pé. Não deixa espaço. Cristo, cabeça da igreja, e quando se coloca outra cabeça vai ter contradição. Nunca vi nesses anos todinhos uma moto ter dois volantes, um carro ter dois volantes, um motorista puxar para um lado, outro para o outro, de forma alguma. Tem até esse comando duplo, né? Onde o professor na autoescola, na hora de qualquer coisa, ele dá uma paradinha ali, ele dá uma segurada para a pessoa não bater. Mas imagina aí, aqui na nossa praça, um D20 com dois motoristas, cada um na sua direção, no mesmo carro. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro, vai bater. Um vê o buraco, outro não vê. Um vai ultrapassar, outro não quer ultrapassar. Não tem como, não vai dividir as rodas. Então a igreja não pode ter duas cabeças, porque a cabeça da igreja é Cristo. E sabe por quê? As pessoas estão seguindo as falsas igrejas, estão errando dioturnamente, porque buscam resposta em lugares errados, onde não há resolução para as questões da alma humana, onde não tem inicialização, nem tem terminologia para a alma humana. Isso é, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Isso é terminologia. Crise existencial. Procuram respostas em lugares que não tem. Ficam escolhendo demais, pulando de galho. Outro perigo. E já que nós estamos falando de homem, de mulher, de igreja de Cristo, existe uma regra interessante também. Esse é o meu dia a dia, interagindo, conversando com esse povo sobre isso, com os casais. Tem uma regra que diz, quando a moça, de psicologia também, quando a moça é seletiva demais, escolhe demais, um rapaz, ela termina só, termina a moça velha. Maior possibilidade de ficar solteiro. Presta atenção a essas moças que às vezes tem um bem material, ou tem uma posição, ou tem uma situação. Não, aquele rapaz não presta não, aquele é pobre, aquele não sei o que lá, aquele bebe, aquele fuma, aquele é crente, aquele... Começa escolhendo demais.
O que eu quero dizer é que além da discrepância das falsas igrejas, ainda existe aqueles que ficam, eu estou na Assembleia de Deus, amanhã estou na Presbiteriana, depois estou na Batista, depois estou na Congregacional, aonde chega encontra defeito. Mas 7 igrejas da Ásia tinham erros, só Filadélfia que era perfeita. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que seguisse as doutrinas de Jezabel. Tenho contra ti que seguisse as doutrinas dos Nicolaitas. Nicolaitas, aqui na Bíblia, a doutrina da homossexualidade. Está na Bíblia, viu? Não é crítica nem intolerância, não. Mas diz, porque tu não deixaste o primeiro amor, né? Porque tu perseveraste até o fim, porque tu tinha aquelas igrejas que tinham as virtudes. Então, de toda a igreja evangélica, genuinamente evangélica, tem gente que salva. Tem umas melhores que outras. Então, não seja incrédulo, não seja idólatra, mas não seja seletivo demais. Você é a noiva de Cristo. Hoje, onde eu sirvo, hoje onde eu trabalho no ministério, eu vou chamar porque eu estou lá para dizer, são igrejolas, igrejas pequenas. Uma que tem no Quilombo, 20 crentes. Igreja simples, mas que tem a operação de Deus. Então não é o tamanho, não é o poder aquisitivo, é a obediência. É a perseverança no Evangelho. É o amor de Deus. E para terminar, vamos passando já mais de 20 minutos na pregação. Tem muitas igrejas que se julgam perfeitas, mas vivem na libertinagem. Tem pessoas que querem igreja perfeita, é como aquela moça que escolhe demais, vai terminar só. E a gente vê aí, muita moça bonita, rapaz, de família, que sabe cozinhar, sabe lavar, trabalha, mas não consegue por causa disso. Então aquela não presta, porque música seleciona demais. Mas tem as igrejas que se julgam perfeitas. Sabe que igrejas são essas perfeitas? Aquela que não dá a paz do Senhor ao irmão da outra denominação, aquela que não reconhece os irmãos, aquela que persegue os irmãos. Quando isso acontece, vem a idolatria. Idolatria não é solamente. Se vai imaginar, é nome de igreja, carteira, nome de pastor. Então vamos ter cuidado. Mas vou terminar com a parábola das 10 virgens que está no Evangelho de Mateus 25, 6. É muito extensa essa parábola, mas vou relembrar você. A nossa cidade, a Lagoa Nova, é uma cidade cristã. A maioria vive no catolicismo, que é o cristianismo. A pequena parte vive no evangelismo, que é o cristianismo. Conhece a Bíblia. Quem não obedece porque não quer. Na parábola das 10 virgens, tinha 10 moças. 5 prudentes conservou azeite na candeia, levou a reserva. E 5 imprudentes começou a gastar o azeite, fazendo. Sabe onde tem moça é aquela zoada, aquela tagarelice, brincando, dançando e o azeite queimando. E o noivo estava para chegar e começou a demorar. O noivo aí é Jesus Cristo, falando do arrebatamento. Essas 10 virgens são as igrejas. E quando deu meia-noite, acabou-se o azeite. De 5 delas que não souberam perseverar, não ficaram quietas, não ficaram com as suas candeias ali, abaixo da luz, esperando o noivo. Quando eu disse, o noivo chegou, as 5 estavam com a lamparina nas candeias, que era a luz de antigamente, apagada. Aí correu para as outras e disse, empresta aí, bota um bocado da nossa candeia. Eu estou usando uma linguagem bem aberta, bem simples, para você entender. Ela disse, não vamos emprestar não, para que não falte a você nem a nós, todos vamos ficar aqui. E existia uma regra naquele casamento. Só podia festejar quem tivesse com a luz, com a candeia. E aquelas 5 moças que estavam com sua candeia apagada, foi lançado, bota para fora, são imprudentes, não dá para ser a noiva, não dá para pertencer às núpcias. E apenas a metade dessas moças ficaram com o noivo.
Diz a palavra de Deus. Não vamos entender isso de uma forma humana, não, é espiritual, é arrebatamento da igreja. Aí diz o Evangelho de Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo e saiu-lhe ao encontro. No Mateus 25, 11 e 12, vemos agora o ápice dessa pregação. E depois chegando também as outras virgens, dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para que possamos, acrescentei alguma coisa aqui, para que possamos festejar. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Fala da igreja do Senhor. Então faça uma autorreflexão. Veja se você está do lado do oba-oba, festejando, se deleitando nos prazeres da carne nessa vida, gastando o azeite aqui é o Espírito Santo, com as coisas do mundo. Ou se você faz parte dessa igreja especial, zelosa de boas obras, que vai morar no céu. Que na hora que Jesus chegar, o que é que você vai dizer? Senhor, abre-nos. E ele vai dizer: saia, não vos conheço. A realidade é essa, é a Bíblia. Não é julgamento humano. Então fica com Deus e aceita Jesus como Salvador.